Olá, finalmente chegou a hora de dar a minha contribuição como parte do nosso treinamento do módulo 1. O meu vídeo que tem como objetivo fazer um breve relato falando dessas 4 etapas fundamentais, citando como exemplo um personagem que vocês vão conhecer muito rapidamente, cuja saga começa em 1987, depois de um debacle profissional, onde toda a indústria de informática, microeletrônica, carreira de executivo, vem tudo por água abaixo, e de lá para cá são essas questões que a gente vem desenvolvendo. Fazendo um encurtamento do tempo, basicamente, da parte de 87 até o início de 2000, esse personagem passou por diversas situações, sempre tentando, buscando, e como tinha e tem uma característica de inteligência múltipla, onde tem a sua carreira básica na área da física, né, da eletrônica, também na área de análise de sistemas e tudo, mas teve uma formação paralela e não completa na área de violão clássico e tal, mas sempre foi muito chegado aos estudos, a pesquisa do comportamento humano como uma atividade sempre paralela. Então aconteceu um fato muito interessante que exemplifica muito bem esses 4 passos. Lá pelas tantas da vida desse personagem, ele, lá nos anos 2000, conversando com seus amigos, começou a se encontrar com um amigo em comum, luthier, de violão, cavaquinho, banjo, bandolim, essas coisas, e guitarras. E aí, às sextas-feiras, esse personagem, mais esse senhor, amigo dele, que gostava de brincar tocando harmônica, e mais os seus amigos ali, um deles, que foi o que fez esse despertar, já saudoso, via que naqueles encontros, um tocando um violão, o outro fazendo uma outra parte do violão, esse amigo nosso tocando harmônica, o personagem ficava batucando. E aí a coisa acontecia de uma maneira muito engraçada, porque depois de um tempo, esse saudoso amigo falou para ele: poxa, você com tanta habilidade, com tanto conhecimento de engenharia acústica também, de tantas coisas, por que você, em vez de ficar batucando assim com coisinhas aqui, você não faz um carrom? Isso despertou a atenção dele. E aí ele começou a estudar, e começou a fazer seus primeiros experimentos com bases científicas dentro dessa linha que está aí. Só que nesse momento, de 87 para cá, o Brasil já estava caminhando para isso que hoje, para muitos que não viveram naquela época, né? Eu estou falando de uma história que começou nos anos 70. Então, muita coisa foi mudando, foi degradando, foi se deteriorando. E aquilo que era natural no passado, de você conceber uma empresa, estruturar, né, estabelecer as estratégias, organizar, fazer captação de recursos, tudo aquilo que sempre vinha acontecendo, passou a não fazer tanto sentido, porque todo o comportamento da sociedade se tornou muito volátil. Então, uma das coisas muito interessantes desse personagem é aplicar em si mesmo a automentoria, se a gente pode falar assim. Porque diante de tudo isso que nós estamos conversando agora e treinando, é preciso não esquecer de uma palavrinha, que eu vou falar mais para o final desse vídeo, para não delongar muito, né? De exatamente como é que tudo pode acontecer diante da situação em que o mundo está passando. As coisas se tornaram imprevisíveis, não tão prováveis, a durabilidade das coisas, principalmente dos negócios, está muito discutível. Então, para que a gente possa aprender a viver nesses tempos de grandes transições, é necessário que, ao colocarmos qualquer tipo de conhecimento para ajudar as pessoas, façamos um autoexame. Estou aplicando isso em mim? Estou fazendo isso comigo mesmo? Até que ponto é assim?
Veja vocês que desde que nós entramos, né, mais de meados da década de 60 para cá, com aqueles grandes computadores e tudo, quando chegou na época dos anos 80, né, com aquele boom do tal do PC criado pelo tio Bill Gates, em que a pessoa não via aquele monstrengão enorme que ocupava andares, né, dos prédios e tal, e vários deles foram clientes desse personagem, passou agora a ter a possibilidade de um computador dentro de casa, só precisava de uma linha telefônica para depois começar a se comunicar com os outros, porque antes disso era só em casa, tudo bem. Nesse momento em que isso começa a acontecer, vem um outro fenômeno também muito interessante a se desenvolver, que foi a telefonia móvel. Muitos aqui não pegaram isso. Esse celular maravilhoso que a gente tem hoje, ele não era assim. Era feito uma maletinha, tinha uma alcinha, tinha um telefone com a gôndola igual aquela que a gente do telefone que tinha em casa, e as pessoas passavam todas, né, toda posuda, né, porque eu tinha, não tinha, podia ficar catando sinal, que era uma loucura, né? Mas quando a gente chega nessa era do celular, quer dizer que nós falamos assim de 2000 e pouco, 2002, 2005 para cá, a velocidade da evolução foi tamanha que a sociedade começou a se envolver, a desenvolver as coisas com uma velocidade tão grande que até os modelos de negócios não podem ser testados na sua plenitude. Que dirá o comportamento de cada um que foi sendo alterado com a entrada desse ser estranho, chamado celular, como nós estamos vivendo hoje, que altera totalmente o nosso comportamento. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Todo o comportamento da sociedade modificou. Então, a volúpia que isso gerou nas pessoas, em função até de um comportamento muito interessante dos poderosos que têm o dinheiro para manipular a sociedade, começou a atrapalhar as pessoas de tal forma que elas já não sabem mais para onde elas vão, para onde elas vão. Então, a partir daí, mais do que nunca, se fez necessário a colocação de profissionais, né, vamos dizer assim, né, ou pessoas que têm uma bagagem profissional e de vida tamanha, que podem e devem fazer treinamento, o trabalho do coaching, né? A pessoa quer chegar ali, olha, então é por aqui, por quê? Eu tenho a formação, eu tenho a experiência de vida, errei muito e quero transmitir esses conhecimentos para que as pessoas possam chegar a um resultado melhor. E depois, num aprofundamento maior, em outras questões mais profundas, vamos entrar, como no nosso caso, com a mentoria. Mas tudo isso requer o conhecimento, requer a experiência profissional, a experiência de vida e um grande acúmulo de fracassos, sim. Porque é nos fracassos e na não desistência, na resiliência, é que nós vamos dando validação àquilo que nós somos capazes de fazer. Então, depois do término do vídeo, vocês vão ver uma série de fotografias que vão exemplificar para vocês esses 4 estágios mencionados no nosso exercício. E a frase que eu posso deixar para vocês é o seguinte: adaptabilidade. Isso não é acomodação. É a capacidade que a gente desenvolve de fazer as coisas, mudando as coisas com as necessidades que nós temos e aquilo que o mercado nos responde. Isso é um trabalho que demanda tempo. E isso é uma coisa para a qual nós precisamos nos preparar sempre. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês aqui. Um grande abraço e até mais.